Bom, quero começar aqui falando sobre o goleiro Denis, que tivemos a confirmação, no caso na tarde/noite dessa quinta-feira, do goleiro rescindindo o contrato do Cruzeiro e indo jogar no Atlético Goianiense até o final da Série B. Até o final não, pro início da Série B. A expectativa é de que o goleiro, inclusive, tenha muito mais espaço na equipe. E assim, a saída dele está condicionada ao Cruzeiro manter apenas um percentual de olho numa venda futura. E assim, é claro, não sabemos, O Cruzeiro pode ter chegado a um acordo com a equipe, por exemplo, na venda do Oliveira no ano passado, de que cederia um jogador ou algo nesse sentido, mas a grande questão o Cruzeiro tem liberado vários atletas realmente de olho numa venda futura e mantendo um percentual. Isso é bom, óbvio, mas a questão não consegue nada, não consegue tipo assim 1 milhão pelo jogador, 500 mil, 2 milhões, 3, não, nada. O Cruzeiro libera de graça e fica torcendo para o jogador se valorizar no futuro. O Denis mesmo, que na minha opinião deveria ser o reserva imediato do Rafael, sinceramente é difícil demais entender, O Cruzeiro então vai ter Rafael Cabral no gol, ok? Aí o reserva é o Anderson e depois do Anderson é o Gabriel Mesquita, que voltou do Guarani. Sinceramente, difícil demais entender um negócio desse, sendo que o Denis estava muito bem e tem apenas 21 anos de idade. Nesse ano jogou pelo Atlético no Campeonato Mineiro, 7 jogos, foi muito bem. Ano passado também mais 2 jogos apenas pelo Cruzeiro no profissional e vai jogar então no Atlético Goianiense. Queria comentar aqui sobre outros, por exemplo, o Adriano sai de graça lá para o Santa Clara de Portugal. E olha que o Adriano tinha mais de quase 100 jogos profissional pelo Cruzeiro e mesmo assim sai de graça e vai jogar no Santa Clara, onde por lá já tem 29 jogos e uma assistência, torcer também para ter uma venda futura. O Pedro Bicalho foi outro que saiu ainda na base, lá em 2020, na gestão do Sérgio Rodrigues, foi para o Palmeiras. No Palmeiras ele começa muito bem na base, mas profissionalmente mesmo pelo Palmeiras foi apenas 2 jogos, foi emprestado junto com o Pedro Bicalho, junto com o Adriano e o Paulo, que também os dois do Cruzeiro, para o Santa Clara, só que lá em Portugal ele joga 9 jogos e é emprestado ao Vitória, onde já tem 5 participações até aqui. Achei que ele poderia ter tido uma sequência no Palmeiras ou no futebol europeu, acabou indo para o Vitória na Série B, que acaba pela expectativa que tinha em cima do Pedro Bicalho, porque ele foi campeão da Copa São Paulo, foi pelo Palmeiras em 2021 capitão do time da base, realmente esperava que ele realmente estaria jogando no time principal do Palmeiras e não vários outros empréstimos. Enfim, o Cruzeiro também manteve um percentual. Outro mais recente ainda, o Rafael Santos, o lateral esquerdo que foi jogar lá no Orlando City, já tem 3 jogos, apenas 3 jogos nesse ano, o lateral esquerdo de 25 anos, que fez uma boa campanha ano passado, começa pelo Cruzeiro, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, e depois é cedido ao Curitiba na reta final da Série A, com mais 15 jogos. O Cruzeiro também libera o lateral esquerdo de graça, de olho numa venda futura. Assim também como o Matheus Pereira, que foi lá para o Vizela de Portugal, ele jogou bem pelo Guarani no ano passado, 26 jogos, 3 gols e 1 assistência, e no meio do ano é negociado com o Vizela, onde de lá para cá, 16 jogos, 1 gol e 3 assistências pelo time português, o lateral esquerdo Matheus Pereira, que hoje tem 22 anos e que pelo Cruzeiro profissionalmente, jogou aí mais do que 50 jogos entre 2020. Um recado aqui também da DG Store, que foi quem mandou essas 2 camisas que eu tô gravando hoje o vídeo para vocês, que tá com ótimas opções de camisas que eu deixei algumas aqui no site aparecendo, de times nacionais, internacionais, e destacar obviamente a do Cruzeiro, que está aqui na tela, no caso essa do Cruzeiro da atual temporada, apenas R$ 130, o modelo dela sem a personalização e personalizado, um preço muito bom, de R$ 160. Lembrando, você falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, por exemplo, você manda mensagem lá para o Danilo, lá da DG, fala que quer essa camisa lá no Instagram e que veio pelo canal, pelo Cruzeiro News, que você vai ter esses 10% de desconto nessa camisa muito bonita do Cruzeiro dessa atual temporada. Então, para você adquirir a sua ou de vários outros times do futebol internacional com esse desconto, o link do Instagram está aqui embaixo. Bom, quero falar aqui também sobre o Ricardo Goulart, jogador que anunciou na quarta-feira a sua aposentadoria nos gramados, no caso lá pelo Bahia. Inclusive nessa sexta que eu estou gravando aqui o vídeo, deve sair um pronunciamento dele oficial e tudo mais, porém o jogador aí que tem seus 31 anos de idade resolveu aposentar muito cedo, Até quando eu vi a notícia eu pensei, 33 anos realmente está muito novo, acho que dava para ele jogar um tempo a mais. Porém 31 realmente me pegou de surpresa, e olha que se você for analisar friamente, a carreira do Ricardo Goulart meio que dá uma parada mesmo lá em 2017 para 2018. 2018 eu diria que foi o último ano, porque ele jogou naquela temporada 28 jogos pela equipe do Guangzhou, marcou 21 gols e 6 assistências. Números absurdos, Só que na temporada anterior ele havia disputado 41 jogos pelo Guangzhou, 2017, 2016 mais de 45 jogos e 27 gols,
2015, 50 jogos, 2014 pelo Cruzeiro, 50 partidas. Então, desde então ele já deu uma quebra, né, em relação ao número de jogos, e 2019 em diante só foi indo realmente um número bem menor de partidas. 12 jogos pelo Palmeiras, 4 gols e 3 assistências. Depois vai lá para o eBay da China e aí sim, até que teve uma temporada inteira de 30 jogos, porém apenas 8 gols. Depois fica 2020, 4 jogos apenas, e 2021 com 13 atuações pela equipe do Guangzhou, 7 gols e 2 passes. Ainda no ano passado vai para o Santos, 30 jogos e 4 gols, não conseguiu ir bem. Na Série B pelo Bahia, 16 partidas, 2 gols e 2 assistências, mesmo número que ele tem até aqui na temporada, somando aí pelo Bahia 32 jogos, 5 gols e 2 passes. Então, perdeu, né, no caso, aquela característica de marcar 20 gols, 15, 16, 25, no caso, pelo futebol brasileiro, ou, por exemplo, pela equipe lá do Guangzhou, e anunciou essa sua aposentadoria com apenas 31 anos de idade. E é aquela coisa, né, até nós aqui do Cruzeiro, por ter aquela lembrança do Ricardo Goulart, jogando junto com o Everton Ribeiro, até mesmo com o Dagoberto, era de se esperar que, por exemplo, ele iria até uns 34, 35, 36 em altíssimo nível, como, por exemplo, o Everton Ribeiro no Flamengo, né? Ninguém diz que o Everton Ribeiro já está com 35 anos de idade, de forma alguma, e deve seguir aí por mais uns 3, 4 anos tranquilamente. Por exemplo, o Dagoberto jogou, né, até os 38 lá no Londrina, em altíssimo nível. Ele jogou, por exemplo, até os 35, 34 também, e o Ricardo Goulart anunciando essa aposentadoria aos 31 anos. É aquela coisa, fisicamente eu não tenho certeza se ele está 100% como era na época do Cruzeiro, porque passou por muitos problemas físicos, 2019, 2018, 2020, 2021, até ano passado pelo Bahia, pelo Santos, ele vinha trazendo alguns problemas, porém vinha conseguindo jogar com frequência. Tenho certeza que por conta dele ter jogado muito tempo lá na China, ser o principal jogador do futebol chinês por 5 anos e meio consecutivo, deve ter garantido uma questão financeira muito tranquila, né, para o Ricardo Goulart. E é uma questão que eu fico com o pé atrás também, né, porque, putz, ano passado o Cruzeiro realmente demonstrou interesse nele, na sua volta, e ele acaba indo para o Bahia. Com certeza o projeto do Bahia mais interessante a longo prazo, só que assim, tenho certeza que a diferença salarial deve ter sido o quê? No máximo 100 mil, 150 mil? Acho que o Ricardo Goulart deveria sim ter voltado para o Cruzeiro. Não sei se estaria vivendo uma fase excelente, eu acho que não. Acho que se ele fez esses números pelo Bahia na mesma competição que o Cruzeiro, não esperaria algo muito diferente. Porém, iria encerrar a carreira aqui no Cruzeiro, iria conquistar o acesso da Série B para a Série A pelo Cruzeiro, um título aí da Série B, e ainda seria o único jogador, né, que ganhou esse bicampeonato 2013-2014 e que estaria no elenco de 2022 na disputa da Série B. Então, acho que seria muito legal, né, ele terminar realmente com uma chave de ouro aqui pelo Cruzeiro, que ele acabou optando então por jogar no Bahia e acaba aposentando muito mais cedo, né, do que todo mundo imaginava. Enfim, quero saber o que você acha então do jogador. Acho que se ele ainda viesse para o Cruzeiro, por exemplo, se fosse por agora, né, depois dessa passagem pelo Bahia e pelo Santos, que foram 62 jogos, marcou aí apenas nesse período 9 gols e outras 6 assistências, acho que daria algum resultado, até porque ele tem jogado mais como meio ofensivo, né, apesar também de fazer um papel como um falso 9, como um centroavante. Bom, primeiro aqui que eu quero começar falando com vocês, que foi um dos alvos, foi o zagueiro Rafael Thierry do Sport, que esse, junto com o Bernardo Chapo, desde a reta final da Série B do ano passado, já tinha especulações a respeito dos jogadores, que eu até comentei aqui nos vídeos recentes, né? Na época eu não achava uma boa opção, mas agora eu aceitaria tranquilamente o Rafael Thierry aqui no Cruzeiro, zagueiro que tem 29 anos de idade e vive uma fase boa pelo Sport até aqui. 30 jogos, 20 jogos nesse ano, 3 gols e uma assistência. Números bem interessantes. Na Série B do ano passado ele teve uma média muito boa pelo Sport, que acabou terminando na 6ª colocação, além também de 48 jogos na temporada, 3 gols e 2 assistências do zagueiro, que é revelado, né, na base do Grêmio. Atleta que tem vínculo longo com a equipe do Sport, e vale destacar também, o Cruzeiro, se quiser um jogador que está livre no mercado antes do encerramento da janela, por exemplo, o jogador está livre antes da primeira janela, do dia 5, né, de abril, o Cruzeiro poderia sim contratar esse atleta. A CBF sempre deixa de 2 a 3 inscrições por time nos campeonatos, mesmo com a janela encerrada, no caso com jogadores que estavam livres, né? Mas não são muitas alternativas de atletas livres, que eu quero comentar algumas aqui também com vocês. Mas enfim, o Rafael Thierry poderia, na minha opinião, ser uma boa alternativa para a zaga, apesar de que eu acho que seria impossível tentar essa liberação do jogador, por exemplo, junto ao time do Sport, sem uma compensação financeira bem relevante para a sua saída. Outra procura, essa bem mais recente, né, para a zaga do Cruzeiro, e que foi antes do Tinga, a última opção que nós tivemos especulação do Cruzeiro indo ao mercado, que foi o Rodrigo Moledo, que surgiu bem próximo da época também
do Luciano Castan, o Moledo que chegaria para atuar pelo lado direito do campo mesmo. E na minha opinião o Cruzeiro faltou ir ao mercado em busca de um atleta como o Moledo, que é mais experiente, tem várias passagens por Série A e chegaria para ser um titular incontestável. Desde o início, essa tratativa do Rodrigo Moledo não foi muito culpa da diretoria do Cruzeiro ou algo nesse sentido, que até estaria disposto a pagar um salário mais alto para a chegada do Moledo, até porque não teria que ter investimento, né, pagando 3, 4, 5 milhões de reais, mas a questão é a seguinte, ele tem contrato com o Internacional até o final do ano e pela identificação que ele tem no clube, mais de 10 anos, né, profissional, somando 3 passagens, ele não queria rescindir seu contrato, mesmo vendo que no Cruzeiro ele seria o protagonista nessa zaga e titular durante toda a temporada. Até aqui, soma 14 jogos com o técnico Mano Menezes, um gol. Mesmo com esses números, ele, por exemplo, ficou mais de 6 jogos sem atuar e, no caso, na temporada passada teve uma grave lesão e está voltando nesse ano, mas está totalmente recuperado e, na minha opinião, se chegasse, seria uma opção muito boa mesmo. Enfim, quem sabe por meio do ano não mude alguma coisa, ele incomodado com a situação de reserva no Internacional, ou por exemplo, já nessa reta final de vínculo, assinar um pré-contrato para o ano que vem. Acho que para o ano que vem também o Cruzeiro se mantendo na Série A, né, tendo condições, eu traria tranquilamente o Moledo. Acho que é um atleta muito firme, muito bom fisicamente também, mesmo com seus 35 anos de idade.